IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical pela ADEB TV, diretamente da sede da Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Acival Pereira Xavier. Eu sou o pastor Isidro e hoje vamos estudar a lição número 11, que tem como tema a visão do templo e o milênio. Está embasada na referência bíblica que se encontra em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 ao 9. Muito bem, está conosco o professor Elias Ventura. Professor Elias, seus cumprimentos, já ore, iniciando nossa aula. É uma satisfação estar mais uma vez aqui cooperando com o trabalho da EBD no esclarecimento dessas importantes lições que traz edificação para a vida da igreja, dos alunos e dos professores. Maravilha. Oremos. Pai querido que está nos céus, damos-te graça mais uma vez, Senhor, por estar aqui para estudar e meditar na Tua palavra. Cremos na operação do Teu Espírito como professor máximo, que dá sabedoria, que dá graça, que abre os entendimentos. Senhor, enriquece nesta manhã esta meditação, nessa lição tão importante. Dá graça ao pastor Isidro, que ministrará, nos ajuda pela Tua misericórdia, o que já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, minhas irmãs, meus irmãos, muito bem, como já falamos, lição número 11, o textuário da lição número 11, conforme está em tela, tem o seguinte versículo: E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Isto está em Isaías, capítulo 6, verso 3. Professor Elias, qual é a verdade prática? A verdade prática diz, o traje a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Maravilha. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, a leitura bem clássica, conforme está em tela, como já dissemos, se encontra no profeta, o livro do profeta Ezequiel, 43, verso 1 ao 9. Versículo 1 diz, Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi a voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e disse, o versículo 7 diz, e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições, com os cadáveres dos seus reis e seus altos. Muito bem. O 8 diz, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles,
e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam por isso. Eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Como é de praxe, o conteúdo da lição está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre o que vem depois da restauração. Segundo tópico, o templo do milênio. Terceiro tópico, estaremos sobre a santidade e a glória. Os objetivos da lição, professor, quais são? Mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. 2, identificar o templo do milênio. 3, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Maravilha. Muito bem, meus irmãos, passamos agora para a exposição propriamente dita da nossa lição. A introdução está aí bem clara em tela, está aí, ó. Vimos na lição passada, né, a lição número 10, sobre a restauração espiritual de Israel, né, conforme Ezequiel 37. Hoje veremos o epílogo, né, quer dizer, o ápice da revelação de Ezequiel, que ocupa os capítulos 40 a 48, onde há o registro do novo templo e do retorno da glória de Deus. Professor, alguma observação sobre a introdução? Não, tranquilo. Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero fazer uma observação. Observe. No livro do profeta Ezequiel, isso foi estudado na lição 4, no capítulo de número 11, verso 3, Deus mostrou, em visão, ao profeta Ezequiel, que a glória do Senhor se retirou do templo. Por quê? Por causa dos pecados. Isso foi visto na lição 4, conforme Ezequiel, capítulo 11, verso 23. Né? Nessa lição, como está bem claro, veremos que após a restauração completa da nação de Israel, um novo templo será estabelecido e, óbvio, e a glória do Senhor estará nele, conforme Ezequiel 43. Dito isso, vamos lá. Primeiro tópico tem como assunto sobre o que vem depois da restauração. O que é que vem depois da restauração? Exatamente a construção do templo. Está aí, ó. A revelação, Ezequiel 40, 48, segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação. Ele teve a visão, Deus mostrou em visão e etc. 1.1, a porta oriental do templo. Professor, o senhor pode ler para nós? Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo e suas áreas, espaços e dimensões. Isso. Mas no capítulo 43, do 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, conforme está no capítulo 43, versículo 1. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original lembrar que, quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que seu retorno será pelo mesmo caminho. Maravilha. E aí, professor, alguma observação sobre esse ponto? É um complemento da lição anterior. Isso. Deus fez a restauração da nação de Israel. Isso. E nós vamos ver hoje que ele trata da restauração espiritual. Maravilha. Viu, meus irmãos? Observa a lição. Quero deixar bem claro para as irmãs e para os irmãos que o assunto não é um assunto fácil, porém não é tão difícil. É só nós sermos simples, objetivos e seguirmos o que está na Bíblia. Exemplo, quando nós vimos, lá no início da lição, do trimestre, que o livro do profeta Ezequiel está dividido em partes. E a terceira parte, ou última parte, refere-se aos capítulos 33 a 48, que são capítulos que descrevem o futuro de Israel. Os capítulos anteriores falam das mensagens de Ezequiel, alertando o povo para o cativeiro. O cativeiro aconteceu. Capítulo 13 em diante, a partir do versículo 21, nós encontramos mensagens escatológicas. Então, é escatológico. Isto é, falam do retorno dos judeus, da restauração nacional, da invasão de Gog e Magog, como nós já vimos, e nos últimos tempos, e fala da visão do templo, que é o que nós vamos estudar hoje. E aí, para fechar esse ponto sobre a porta oriental do templo, conforme nós vimos aí em tela, observe, os capítulos 40 a 42 do livro do profeta Ezequiel descreve o quê? O novo templo. E em Ezequiel 43, verso 1 ao 12,
vemos o quê? A glória de Deus retornando, não é? Ao templo. Glória essa que tinha se afastado, conforme Ezequiel 11, 23. Por causa do quê, pastor? Por causa do pecado. Então, qual é a lição que aprendemos aqui? Quando a casa está arrumada, quando tudo está de conforme a palavra de Deus, os princípios de Deus, a glória de Deus se manifesta e o nome do Senhor é glorificado na face da terra. Dito isso, passemos para 1.2. Vimos a porta oriental do templo, agora vamos lá. 2. 3 observações importantes que tem que ser feitas. Vejamos. A glória de Deus, observe, vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, como já falamos, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, não é? Conforme Ezequiel 1:24. Lá diz, a terra resplandeceu por causa de sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Não é? Aí de azul, meus irmãos, nós destacamos de azul. Observe, a voz, como de muitas águas, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Portanto, o ser que se apresentou ao profeta Ezequiel, né, esse ser da visão do profeta, que se apresentou como semelhança de um homem, nada mais é do que o próprio Messias, na época, pré-encarnado. Isso deixa claro quando nós analisamos, por exemplo, João 1,14, que diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando veio ao mundo, na plenitude dos tempos. Então, essas são as observações que têm que ser feitas. Você tem alguma observação a mais? Não, tranquilo. Agora eu quero fazer também uma observação. Olha para cá, isso que é importante. Nós, repito, temos que ser muito equilibrado, sensato na exposição dessa lição e não sermos extremistas. O que eu coloco a mais? O capítulo, observe, quando a glória de Deus se afastou do templo, olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, foi em direção ao monte que está no Oriente. Se você ler Ezequiel 11, 23, 24, vai dizer que ela foi, né, em direção ao caminho do monte. Que monte é esse? Observe, e o seu retorno será pelo mesmo caminho. Esse monte, de acordo com a Bíblia, é o Monte das Oliveiras. Detalhe, no futuro, a glória de Deus vai retornar para o templo exatamente através do Monte das Oliveiras. Que glória é essa? É o próprio Jesus Cristo. Em parte, isso se cumpriu quando Jesus veio, e entrou no templo. Só que o pleno cumprimento disso se dará quando? No milênio. Lá em Zacarias 14, lá fala que seus pés estarão nos montes, no Monte da Oliveira. Lá em Atos 1:11 diz que quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, os discípulos disseram, olha, receberam 2 anjos aparecendo e disseram para os discípulos, olha, esse Jesus que foi assunto, que foi recebido dos céus, ele voltará. Isto é, Jesus foi assunto aos céus do Monte das Oliveiras e virá na sua glória para implantar o milênio, virá no mesmo lugar que é o Monte das Oliveiras. Então, isso que tudo profeticamente aponta para o futuro, para a glória plena de Deus que virá na época do milênio para o templo. Ok? Isso aqui é só para clarear as ideias. Mas vamos lá, continuando. Aí vem as reminiscências. Reminiscências 3. Que reminiscências são essas, professor? O senhor pode ler para nós? A comunicação profética e a estrutura dos discursos continua na mesma forma da atividade profética de antes. Isso. Ezequiel compara a visão com a sua primeira experiência como profeta. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão, para Jerusalém. No 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano do 10º dia do mês. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Muito bem. Então, de azul, essa revelação é o quê? É escatológica, não é para contexto histórico que vivia o profeta. Deixar bem claro que essa revelação
O capítulo 40, aliás, o capítulo 34 em diante, que fala sobre a reconstrução, a restauração e etc. Isso tudo é profético, é escatológico, né? Nós vamos aqui um pouco mostrar que tem algumas escolas interpretativas que dizem que já se cumpriu tudo, é tudo espiritual. Será? Mas eu quero trazer uma observação sobre essa reminiscência. Observe, meus irmãos. Israel, renovado e dedicado, fica esperando pela glória de Deus. Olha o detalhe, que aqui nós temos que atentar. A glória vai voltar da mesma maneira grandiosa que tinha saído. Em outras palavras, Ezequiel viu o templo construído, uma coisa maravilhosa, mas aquele templo só tinha significado se a glória de Deus estivesse nele, ou se a glória de Deus vir para ele. Qual é a lição que nós aprendemos? Não é? Aprendemos o seguinte, espiritualmente falando, que temos belas igrejas, temos belas estruturas, temos estereótipos maravilhosos, isso é bom, mas o importante é ter a presença e a glória de Deus, a lição espiritual. Então, dito isso, observe que na primeira lição, vimos o que vem depois. Depois do quê? Depois da restauração. O que vem? Vem primeiro a construção do templo, o templo milenial. E depois da construção, vem o quê? A glória de Deus, não é, ocupar o templo. É desse jeito. Primeiro, não é, restauração. Né? E depois, o quê? A presença de Deus. Aprendeu a lição? Vamos lá. Tópico 2. O templo do milênio. Eita! Agora vamos aprofundar detalhes sobre esse templo, né? Ok? Muito bem. Um templo diferente. Tá aí, gente? Em tela, ó. Que templo é esse? Não aparece aí. Nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão, não é? Conforme as referências. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro, do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, não é? Nada disso vai estar no templo do milênio. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém, pode-se dizer que o templo do milênio é totalmente diferente, porque não vai ter nenhum desses utensílios. Aí nós destacamos de vermelho, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, é lógico que não vai ter nada lá no templo do milênio, porque tudo já se cumpriu na pessoa de Cristo, conforme Hebreus 9, 11 e 12. Por essa razão, repito, não haverá necessidade de se situar no milênio, porque tudo já se cumpriu em Cristo. E Cristo é a própria glória, vai ser a expressão, vai ser a glória de Deus, vai ser o próprio Cristo presente no templo. Silas, aliás, desculpe, professor Elias, é com o senhor. Nós entendemos e vemos que Deus procura tornar as coisas bem práticas e fáceis de entender. Isso. Se cria, às vezes, fantasias, se cria histórias, né? É como o pastor Isidro falou no início, se analisarmos o texto bíblico, não vai deixar dúvida de entendimento. Deus, através de Jesus Cristo, será a glória que substituirá todos esses apetrechos que alguns judaizantes religiosos procuram impor. Muito bem. Queridos, é importante, sobre o milênio, é importante nós atentarmos para alguns detalhes. Existem algumas escolas de interpretação sobre o livro do Apocalipse, sobre a escatologia como um todo. São pelo menos 4 escolas. Por exemplo, temos a preterista, que ensina que as revelações de Daniel e as revelações do Apocalipse são todas elas relacionadas com a época deles, isto é, com a época ou de Ezequiel ou com a época de João, e nada para o futuro. Já a escola historicista ensina que a profecia do livro de Apocalipse, né, e também do livro de Ezequiel, se cumprirão ao longo da história. Muitas já se cumpriu, outras estão em pleno cumprimento, e há aquelas que ainda vão se cumprir, mas que tem muita coisa para se cumprir. Essa é a historicista. A outra escola é a futurista, que ensina que o que há no livro do Apocalipse, e principalmente no livro de Ezequiel, tem a ver com o futuro, está relacionado aos acontecimentos futuros. Essa é a nossa visão. Entendemos que
a profecia, a mensagem do capítulo 34 de Ezequiel a 48 são mensagens que se cumprirão no futuro. Óbvio, em partes tem algum tipo de cumprimento na história, mas o pleno cumprimento é no futuro. No livro do Apocalipse, por exemplo, entendemos que o capítulo 1, 2 e 3 são passagens que têm a ver com a época da igreja primitiva, porém tem as lições para todas as igrejas, não é? E que entendemos que a partir do capítulo 4 é escatológico. Essa é a nossa visão, né? Também há uma outra escola que é idealista, que diz que a mensagem de Ezequiel 30, do capítulo 4, 35, 6, 40, principalmente 40 a 48, nada mais é do que são símbolos, não é? Assim como o livro do profeta, a revelação do Apocalipse, são símbolos que visam ensinar verdades espirituais, e que nada é literal, e que tudo já se cumpriu no meio da igreja, na pessoa de Cristo, que tem nada a se cumprir. Essas são as escolas. Fechando esse ponto, não é sobre o milênio, aí está falando do tempo do milênio. O milênio, o que é o milênio? O milênio, conforme a declaração de fé, que é a declaração que norteia a nossa identidade teológica, tá ok? O que é o milênio? O milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, conforme não é, Apocalipse 24, 6. Não é? E de acordo com a declaração de fé, este milênio é literal. Nós entendemos literal tanto o milênio como o tempo que vai haver no milênio. Essa é a nossa visão, que é o quê? Que é a hermenêutica histórico-gramatical literal. Ok? Fechando o ponto. Sobre o milênio também, existem algumas escolas. Por exemplo, tem o pré-milenismo histórico, que ensina que Jesus vai voltar no final da grande tribulação e vai implantar o milênio. Essa não é a nossa escola. Tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é a nossa escola, definida pela nossa declaração de fé. O que diz ela? Ensina que o presente século terminará com o arrebatamento da igreja, vindo depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, aí vem o Armagedon, quando vai ver a manifestação em glória, antes vem a manifestação do anticristo, depois vem o Armagedon, aí nesse período vem, conforme o capítulo 19 de Apocalipse, Jesus vem em glória e veio o juiz das nações, implanta o milênio. Essa é a nossa posição, que é definida, que está aqui na declaração de fé. Fechando isso, porém, há uma escola que diz que não há milênio. Outros dizem que o milênio é um reino espiritual. Então, nós, Assembleia de Deus, conforme a declaração de fé, teologicamente entendemos que o milênio vai ser literal e haverá um templo literal, ok? Dito isso, não é? Por que não há no templo lá do milênio os utensílios da lei, né? Altar, arca, como já vimos? A minha palavra é o seguinte: o templo e tudo que havia nele, o templo, né? O templo da lei, tudo que havia nele eram sombras do que viria. O templo, o tabernáculo do deserto, o templo de Salomão, tudo que havia neles era sombra do que viria. Eram figuras. Não podemos, meus irmãos, confundir sombra com a realidade. O templo, né? E com todos os seus móveis e adereços eram sombras, conforme Hebreus capítulo 8. Com a vinda de Cristo, o templo tornou-se desnecessário. Dito isso, passemos para o próximo ponto, uma dispensação diferente. Vou ler aqui, ó. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o quê? O novo templo, como já falamos. A nova forma da adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Detalhe, aqui não tem nada a ver com a igreja, viu, irmão? Temos cuidado. Tudo isso aponta para o quê? O milênio. O que é o milênio? O reinado de Cristo de 1000 anos, como eu já falei. Conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 5. Que é um reinado literal. Isso vai acontecer quando, pastor? No término da grande tribulação, não é? Quando o mundo está vivendo aqui, a verdadeira Armagedon, Jesus virá em glória, né? Jogará as nações e implantará o milênio, ok? De azul, há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel e é extremamente difícil separar o literal do simbólico. De fato, é muito difícil, mas é possível ter um equilíbrio, né? Porque sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus foi sacrificado por nós, será necessário sacrifício de animais? Lógico que não, né? Tudo também no templo do milênio, tudo vai ser feito de forma cerimonial, relembrando o passado, não no sentido de falar do futuro. Fechando, de vermelho, o incenso, por exemplo, representa nossas orações, o castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real, literal de Cristo. Sua observação, professor.
Não, é importante que tanto os professores quanto os alunos que participam dessa aula complementem seus estudos, meditando na palavra de Deus e vendo literaturas que se enquadrem com a nossa doutrina, a nossa declaração de fé. Isso, muito bem. Porque existem muitas especulações, muito achismo que foge do contexto bíblico e gera geralmente confusão espiritual nas pessoas. Muito bem. Ainda sobre esse ponto, dispensação diferente, de acordo com a nossa relação de fé, de acordo com nós pentecostais da linha, a teologia linha pentecostal, existe 7 dispensações, e a última vai ser o milênio. O milênio. Ok? E nesse milênio, de acordo com... existem algumas interpretações sobre o tempo do milênio. Por exemplo, alguns interpretam Ezequiel 40, 48 como se fosse apenas, né, uma visão espiritual, né? Espiritualizam as profecias do capítulo 40, 48 de Ezequiel e aplica tudo à igreja. Rejeita a ideia de um templo literal que será construído em Israel. Então, nós somos da linha de que esse templo é literal, ok? Outros rejeitam, outros dizem que não, que o profeta Ezequiel viu o modelo do templo, a planta do templo, que foi construído na época de Esdras e Ageu, ou Ageu e Zacarias. Não tem como. O templo de Ageu e Zacarias, que foi construído, que foi inaugurado no ano 516 a.C., ele é muito limitado, né? Não tem nada da glória do templo que Ezequiel viu. Okay? É tão limitado que quando inaugurou, os anciãos que tinham visto a glória do templo de Salomão choraram, né, face à pequenez daquele templo. Lógico que o templo que foi construído na época de Ageu e Zacarias, né, quando Jesus veio ao mundo, foi nesse templo, né, reconstruído, reformulado por Herodes, que Jesus entrou. Só que isso aponta para o futuro templo do milênio. Voltando para cá rapidinho. E aí, observe, como entender a profecia, a mensagem do capítulo 40, 43, sobre o templo, sobre o milênio, o templo no milênio. Observe, Ezequiel, essa é a nossa posição, meus irmãos, de acordo com a declaração de fé. Não é? A nossa posição é o quê? Futurista. Né? Nós temos um pouco de histórico e futurista. Ensinamos o seguinte, que Ezequiel descreveu, escute, o projeto de um templo literal que será o centro da adoração durante o reino de Cristo aqui na terra por ocasião do milênio. Essa é a linha teológica que segue a hermenêutica histórico-gramatical literal, que é a que nós defendemos, tá certo? Histórico-gramatical literal. Por quê, pastor? Minhas irmãs, meus irmãos, se o capítulo 1 de Ezequiel ao capítulo 32 se cumpriu literalmente, então o capítulo 33 diante é tudo espiritual? Não tem lógica. Outro detalhe, observe. Assim como Deus deu o projeto do tabernáculo lá no deserto a Moisés, conforme Êxodo 25, 8, 9 e 40, e também deu o projeto da construção do templo de Salomão ao rei Davi, conforme segundo livro das Crônicas 28, 11 a 9, a mesma coisa aconteceu. Deus deu a Ezequiel, ali no capítulo 43, o modelo, o projeto, a planta, no capítulo 40, 48, desculpe, a planta, não é, do templo glorioso do milênio, que vai ser construído quando, pastor? No milênio. Detalhe, meus irmãos, eu tenho que trazer isso aqui porque é importante. Há 2 templos no futuro de Israel. Que é isso, pastor? Há 2 templos. Primeiro, temos o templo da grande tribulação, que não é o mesmo de Ezequiel. O templo da grande tribulação vai ser um templo que vai ser reconstruído no lugar do antigo templo, lá em Israel. Vai ser nesse templo que o anticristo vai entrar. Conforme o quê? Daniel 9, 24, 26, 27, Mateus 24, 15. Jesus falou isso. Falou da abominação do templo, aquela coisa. Esse templo é o templo da grande tribulação, que vai ser profanado, ele vai ser construído por Israel, o povo pensando que vai ser o templo que a glória vai voltar, mas será o templo em que vai ser profanado pelo anticristo. E esse é o templo, é um dos templos do futuro. O outro templo, aí sim, é o templo do milênio que Ezequiel descreve lá, no capítulo 40. Fechando, Ezequiel, portanto,
Ei, estou trazendo informações, importante. Não é o único profeta a dizer que haverá um templo durante a era do milênio. Eles, profetas, profetizaram sobre um templo no milênio ou no futuro escatológico. Que é isso, pastor? Vamos lá. Vamos para Joel, rapidinho. Joel, tá aí, ó. Joel, capítulo de número 3:18. Que diz lá? Joel 3:18. Olha o que o profeta Joel diz. E há de ser que, é Joel falando, naquele dia, os montes destilarão mostos, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Aí o detalhe, sairá uma fonte. Da onde, pastor? Da casa de Deus, aqui do templo, e regará o vale de Sitim. As próximas lições vai falar dessa fonte. Então aqui está claro, não foi só o profeta Ezequiel que falou do templo do milênio, não. Tem mais, pastor? Tem. Olha, que não tem. Tem sim, senhor. Tem mais. Vamos lá. Vamos para Isaías, profeta Isaías, né, professor Lício? Profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 2, rapidinho, olha, Isaías 2, o capítulo como tema, a glória futura de Israel, palavra que é em visão, Nos últimos dias, versículo 2 de Isaías 2, acontecerá que o monte aqui é o Monte das Oliveiras, é o monte onde está próximo do templo, né? O monte da casa do Senhor, o lugar onde a casa do Senhor estará edificada, será estabelecido no cimo dos montes, se elevará, olha o detalhe, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus. Quando vai ser isso, pastor? Alguns dizem que já se cumpriu, quando que eu não sei. Não, isso que se cumpriu na igreja, não, senhor, isso aqui, o pleno cumprimento é no milênio. Eu tenho muitas informações, mas esse versículo, anota aí, meu irmão, para mostrar que existem diversas referências sobre o tempo do milênio. Olha, temos, Miqueias 4:2, Ageu 2:7, capítulo 2, versículo 7, 9. Temos Zacarias 6:12. Zacarias, vamos lá no Zacarias, pastor, aqui, Zacarias capítulo 12, verso 13. Vamos encontrar aqui rapidinho aqui, Eu tenho que dar informação para os irmãos. Zacarias 12:13 diz, aqui, Zacarias capítulo 6, verso 12, lá fala do tempo do milênio. Aí, 6:12. Vou encontrar aqui, maravilha. Rapidinho. 6:12 diz, assim diz o Senhor, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. A princípio estava falando do sumo sacerdote Josué, que na época de Ageu e Zacarias, era o sumo sacerdote, mas aqui está apontando não para aquele templo, mas está apontando para um templo futuro, templo esse que diz assim, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e esse templo aqui está falando de quê? Está falando do templo, primeiro, o templo que ocorreu, que foi construído na época de Ageu e Zacarias, mas está apontando para o templo do milênio. Por que só diz isso, pastor? Porque o versículo 13 diz o seguinte, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Isso aqui se cumpriu plenamente no milênio. Dito isso, passemos para o próximo ponto. Um ritual diferente, não é? Nós já vimos isso aí? Já viu isso aí? Já. Então vamos para o último. Como explicar os sacrifícios do milênio? Muito simples. Vou ler aqui rapidinho aqui, O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. Já falamos. O Senhor Levítico, visto que o Senhor, Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma linguagem metafórica do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. De vermelho, você pode ler para nós? Existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio. Isso. Em Ezequiel. Uma delas é a principal. Considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino do meu Pai. Muito bem. Lá não fala que nós vamos comer o pão com Jesus lá no céu? Quando nós passamos da ceia hoje, essa ceia tem um sentido, olhar para o passado, refletir o presente e, obviamente, tem a expectativa do futuro. Pois muito bem, isso tudo vai se cumprir no dia quando estivermos com Cristo na glória. Mas lá diz que com Cristo iremos participar da ceia.
Como assim? A ceia nada mais vai ser o quê? Um cerimonial, uma festa, né, de adoração por maravilha. E é o que vai acontecer. Observe, vou trazer assim de observação. A maioria dos estudiosos concorda que o propósito do sacrifício, minhas irmãs e meus irmãos, de animais durante o reino milenar é de natureza memorial. 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 Como a ceia do Senhor é uma lembrança da morte de Cristo para a igreja hoje, assim também os sacrifícios de animais no tempo do milênio será uma lembrança, escute, e uma lição prática para os nascidos durante o reino milenar, porque durante o reino milenar vai ter os glorificados, a igreja com Cristo reinando, e vai ter os naturais aqui. Vai ser, né? Os sacrifícios servirão esse propósito. De quê? Serão de recordação. Nada mais. É um momento de recordar, de relembrar a grandeza, as maravilhas de tudo que Deus fez por todos. Dito isso, vamos para o último tópico. Qual é o tema do último tópico, professor? Qual é o tema do último tópico? A santidade e a glória. Isso. 3.1. A glória de Deus volta para onde? A glória de Deus volta ao templo. Você pode ler para nós? O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, onde viu a apostasia, as práticas abomináveis, culminando com a saída da glória de Deus. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo de Deus, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-o a Deus. Muito bem. De vermelho. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Observe que é importante isso aqui. Ezequiel viu o templo construído, capítulo 40, 42. Ele viu o templo construído, a belezura, a maravilha, a coisa linda, linda, linda. Ele viu tudo, tudo, tudo. Mas faltava o quê? A presença de Deus. Aí no capítulo 43, Deus, né, o leva. Vamos lá para o capítulo 43 do livro de Ezequiel. Aqui, ó, capítulo 43. Então, o homem aqui quer dizer o ser angelical, o ser, me levou à porta. A porta que olha para o Oriente. Isto é, o Oriente aí tem a ver com o quê? A parte aí do Monte das Oliveiras. E aí, olha o detalhe, versículo 2. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. E se nós formos para o versículo 4, diz, e a glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o Oriente. Isto é, pela mesma porta que ela saiu. Ela entrou. Ela saiu por causa do pecado. Mas a partir do momento que o pecado foi tirado, que o templo foi reconstruído conforme o critério da palavra de Deus, a glória retornou. Pastor, qual é a lição que eu aprendo aqui? Eu aprendo, a Bíblia diz que eu e você, minha irmã, meu irmão, somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. A glória de Deus está em nós. Agora nós temos que zelar, tem que fazer nossa parte, tem que seguir os princípios do Papai do Céu. Porque se não fizer isso, vai acontecer o que aconteceu com Israel. A glória vai embora, vai sair pela porta, vai lá para o Oriente, vai embora. E aí, se ela for embora, pastor, o que eu tenho que fazer? Tem que jogar-se aos pés do Senhor, pedir uma renovação, uma transformação, pedir uma mudança interior. Aí a glória volta novamente, como voltou para o templo. O que eu trago de informes a mais sobre esse ponto? 1. A glória de Deus voltou ao templo. Observe, o retorno da glória de Deus ao templo é um dos momentos mais áureos do livro de Ezequiel. A chegada da glória de Deus ao novo templo muda ou mudou por completo a relação de Deus com o seu povo. Em outras palavras, se a presença de Deus não está, não há comunhão, não há relacionamento. Então você nota que o templo era lindo, maravilhoso, mas faltava a glória. E esse templo, literalmente, que vai ser construído, ele só vai, de fato, estar condizente com o objetivo pelo qual foi construído. É quando a glória de Deus, conforme o versículo de número 5 diz, né? O versículo 4 diz, quando a glória de Deus entrar no templo, e aí sim. Lembra? Ó, lá no deserto, o tabernáculo era lindo, maravilhoso. Lá no capítulo 40 de Êxodo, falei que o tabernáculo era lindo, tudo bonitinho. Mas
faltava o quê? A glória de Deus. O templo que Salomão construiu foi tudo dentro do detalhe. Porém, sem a glória de Deus, não tinha nenhum valor. Vamos lá. E por último, penúltimo, a identidade do guia celestial. Quem é esse ser que guiou, né, o profeta Ezequiel? Vou ler aqui. Ó. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Pelas características, nós grifamos aí, ó, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, ou Iavé. Pois ele fala em primeira pessoa, abre aspas, versículo 7, esse ser diz para Ezequiel, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés. Olha o detalhe, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome. Lógico, esse ser só pode ser, né, Iavé. Né? Como na revelação a Moisés, no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor é idêntica. Sua observação, professor. Nós vemos a preocupação do texto da Bíblia nos ensinando que Deus quer estar sempre presente, que a sua glória esteja presente. Muito bem. Não estamos criticando construção de grandes templos. Hoje a gente vê megas templos, mas quando Deus está presente, a glória está presente, e tem sentido, tem valor. Não é? Então, o importante é que estejamos e sintamos Ele presente. Ele estando presente, a glória é restabelecida. Isso. Em outras palavras, o mais importante é a glória de Deus. Pode ter a estrutura que tiver, pode ter, isso falando, vamos falar de nós individualmente, pode ter o estereótipo que tiver, né? Tem muito cristão de fachada aí. É bonitinho, aparentemente, aquela coisa, uma fala mansa, delicado, está tudo dentro do script, né, de crente. Mas, infelizmente, não tem a presença de Deus. Fechando, o último ponto, que é o ponto 3, né? Santidade para sempre. Você pode ler para nós? Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Isso. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa, porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Muito bem. Interessante, minhas irmãs e meus irmãos, que observe. O foco aqui que Deus está falando para Ezequiel, eu vou tratar com o meu povo, eu vou levar meu povo de volta, eu vou restaurar meu povo e vou também restaurar a verdadeira adoração. E nessa verdadeira adoração não haverá lugar para qualquer tipo de pecado. E aí eu fecho dizendo o seguinte, no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isaías 52, 1 diz, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Quando isso vai ocorrer, pastor? No milênio. Repito, o milênio é um período literal. Lá em Apocalipse, capítulo 20, existe, né, para você ter uma ideia, vou ler aqui, é importante, Apocalipse 20, lá o escritor, lá o apóstolo São João, né, conforme orientado por Deus, ele cita, olha lá, capítulo 20, aqui, ó, capítulo 20, no versículo 7 diz, aliás, começa no versículo de número, capítulo 20, no versículo de número 4. Vi tronos, nestes sentados aqueles os quais vão dar autoridade para julgar, né? E viveram, lá no finalzinho do capítulo, versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem viveram e reinaram? Aqueles que foram dignos. Né? Aqueles que foram dignos de estar com Cristo, tanto os glorificados, como aqueles que entrarão com vida no milênio.
Ok? O versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram. Está falando daqueles mortos que não viveram. Até que complete os 1000 anos. Observa, aqui está falando de 1000 anos literal. Isso aqui não é simbólico, não, como alguém. Não, esse aqui é um número simbólico. Não. Há diversas referências. E vamos continuar falando sobre o milênio. Ó, no versículo 7 diz, quando, porém, se completarem o quê? Os 1000 anos. Satanás, que tinha sido preso no início do milênio, será solto. Está bem claro aqui. Ok? Ok? E aí está mostrando claro aqui que o milênio aqui será algo realmente, né, literal. Aqui é a linguagem literal. Quando será isso? Está bem claro. Após o Armagedon. Né? Após o Armagedon. O que é o Armagedon? É o grande conflito final no final da grande tribulação. Onde Jesus, conforme Apocalipse 19, não é? Está aí, ó. Versículo 11, fala que viu um céu aberto, um cavalo branco. Aqui é a batalha final. Jesus vai vencer, vai julgar as nações, vai ver quais são as nações dignas para entrar no milênio e iniciará o milênio. E no milênio vai se cumprir literalmente, plenamente, todas as profecias, repito, do capítulo 33 a 48 do profeta Ezequiel. Não só de Ezequiel, mas dos outros profetas, como Isaías, Jeremias, enfim, que falam de um futuro glorioso para Israel. Dito isso, vamos para a conclusão do texto? Conclusão. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. Isso. Quando testemunhou as abominações no interior do templo, a razão pela qual a casa de Deus foi destruída, o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel, no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Observe, irmão, vimos na lição de hoje. Vamos repetir aqui, que é importante, faz parte da didática, da pedagogia. Ó, repetição. Primeiro, vimos, primeiro tópico, sobre o que vem depois da restauração. Depois da restauração, que está profetizado no capítulo 34, 35, 36, 37, né? Ok? O que vem? Vem o Gog e Magog, e depois, no futuro, virá o quê? O período do milênio. E nesse período vem o quê? A construção do templo. Então, depois da restauração, vem a construção do templo, né? Ok? Vimos o tópico 2, o tempo do milênio, e vimos no tópico 3, a santidade e glória. Nas próximas lições, lição 12 e 13, vai trazer mais subsídios, mais informes sobre esse tempo do milênio. Eu quero começar a terminar a minha fala. Aliás, sobre a conclusão, o senhor tem alguma observação, professor? Não, eu só acrescento que é importante, essas lições são importantes acerca do futuro. Nós cremos na salvação, cremos na restauração, cremos em cura, cremos em milagres, mas também devemos crer o que a Bíblia diz acerca do futuro. E não tem mistérios. Às vezes, por pesquisar diversas fontes, e às vezes fontes diferentes daquilo que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, que eu sei que várias denominações participam e assistem os nossos programas, mas o foco específico, especial, é para os crentes da Assembleia de Deus. É importante que tenha a sua convicção, porque para não estar em dúvidas e ensinando, principalmente professores, aquilo que acham. Muito bem. Né? É isso aí. Como disse o professor Elias, eu indico, minha irmã, compre, adquira a nossa oração de fé. Lá na página de número 183, lá começa sobre o quê? Sobre a escatologia. É o que nós cremos. Cremos o quê? Cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Cremos que após o arrebatamento será a grande tribulação. Enquanto isso, lá na glória estaremos no tribunal de Cristo e depois nas bodas do Cordeiro. Nós cremos que na grande tribulação será um período caótico. O anticristo estará dominando plenamente, principalmente na segunda parte. Cremos que no final da grande tribulação haverá o grande conflito final, que é o Armagedon, como já falamos. Jesus virá em glória, e nesse período, como já vimos, virá em glória, julgará as nações e implantará o milênio. O milênio é literal, nós somos pré-milenistas e somos pré-tribulacionistas. Ok? Essa é a nossa posição. Queridos, dito isso, quero terminar com as seguintes palavras. Minhas irmãs, meus irmãos, temos hoje edifícios e igrejas agradáveis. Isso é fato. Não estou dizendo que não devamos ter. É preciso ter ambientes confortáveis, onde o povo se reúna para adorar o Senhor.
Isso é lindo e maravilhoso. Ok? Mas, escute, em muitos lugares agradáveis, confortáveis, climatizados, em muitos lugares, será que a glória de Deus está presente? Isso aqui é um questionamento. Também, nós hoje vivemos a época de fachada. Há muito cristão de fachada, muitos estereótipos, né? Para muitos, ser cheio do Espírito Santo, ter a presença de Deus é ter uma fachada. Será que isso, de fato, agrada os olhos do Senhor? Eu digo o seguinte, essa glória, ou a glória de Deus, é a presença inefável de Jesus em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Eu e você, nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Continuando. Jesus Cristo, portanto, irmãs e irmãos, é para nós hoje a única esperança da glória. Sem Ele, sem a presença dEle, a nossa vida é vazia e todas as demais coisas não terão sentido. Assim como, sem a presença da glória de Deus, o templo não era nada, era meramente uma arquitetura. Assim também somos nós. Sem a presença da glória de Deus em nós, nós não somos nada. Infelizmente. Porém, eu creio que todos que estão nos ouvindo, participando dessa EBD, são templo, morada e habitação do Espírito Santo. Por isso, zele a presença, né? Zele, seja zeloso para manter a presença, a glória de Deus na sua vida, porque é dessa maneira que você vencerá, que todos venceremos. Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês. Agora vamos orar, né? Estamos caminhando para o término do trimestre, faltam 2 lições, a lição número 12 e número 13. Na lição número 12, é a continuidade do assunto do templo, vai falar sobre imersos no Espírito nos últimos dias, baseado nas águas que correm lá do templo, e o Senhor está ali, também referente à profecia de Ezequiel. Queridos, que Deus abençoe a todos. Pai, te agradecemos por este momento especial, que ministramos a tua palavra. O Senhor usa, Sim, Senhor, Deus, essa lição, essa aula, Aleluia, para clarear, para instruir, para jogar luz no Glória entendimento do a teu Deus. povo, Pai. Mas, Pai Santo, dê ao teu povo equilíbrio, Sim, sensatez, para não despencar nem para um lado nem para o outro, Sim, mas Deus. ser equilibrado na interpretação e no ensino da tua palavra. Sim, Pai, em Deus. nome de Jesus nos oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. 2022, o ano da renovação, são espiritual. E a vitória é nossa pelo pelo sangue sangue de de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos.